Nessa semana lemos a Parashá Vayeshev, que começa contando sobre os filhos de Yaakov. Então o Yosef, que era o filho preferido de Yaakov, ele tem sonhos que demonstram que os irmãos vão se curvar para ele. Os irmãos ficam muito bravos e os irmãos inclusive começam a pensar que o subconsciente de Yosef está mostrando que ele em algum momento vai querer roubar a primogenitura. Ele vai querer ser o líder e não o Reuven, que é o irmão mais velho. Tem um certo momento que os filhos estão cuidando dos animais e o Yaakov está preocupado, já há alguns dias que eles não mandam notícia, e ele manda o Yosef procurar os irmãos. Então o Yosef ele vai, e quando os irmãos veem ele chegando, eles começam entre eles a fazer uma piada. Olha lá o sonhador chegando, lá vem aquele que sonhou que a gente vai se curvar para ele, e começaram a tramar de matar ele. Por quê? Porque eles acharam que alguém que quer roubar a primogenitura, ele mereceria a pena de morte. Então, no meio dessa conversa, tem um passuco da Torá que fala, e vamos ver o que vai acontecer com os sonhos dele. Então, a explicação mais simples é como se fosse uma piada dos irmãos do Yosef. Ele está sonhando que a gente vai se curvar para ele, vamos matar ele e vamos ver o que vai acontecer com os sonhos dele. Mas o Hafetz Haim, ele traz uma explicação mais profunda. Ele fala que essa frase, e vamos ver o que vai ser com os sonhos dele, não foram os irmãos de Yosef que falaram, foi Deus que falou. Deus como se estivesse lá de cima olhando e falando, vocês estão tramando matar ele? Vamos ver os sonhos dele, se vão acontecer ou não vão acontecer. Vamos ver se a vontade de vocês vai prevalecer ou se a minha vontade que vai prevalecer. E assim foi, e a gente sabe a continuação da história, que o Reuven quis salvar o Yosef e sugeriu jogar ele num poço para depois retirar ele de lá e salvar a vida dele. E uma hora que o Reuven saiu, os irmãos acabaram vendendo ele. O Yosef foi parar no Egito, onde ele virou o vice-rei. E os irmãos realmente tiveram que ir para o Egito, depois de muitos anos, para buscar comida durante uma grande seca na terra de Israel. E eles acabaram se curvando para o Yosef. Quer dizer, os sonhos do Yosef se cumpriram contra a vontade dos irmãos. Assim aconteceu em toda a história do povo judeu. Muitos se levantaram para destruir o povo judeu e Deus garantiu. Enquanto eu estou aqui protegendo, ninguém faz nada contra o povo judeu. Enquanto o povo judeu fizer a minha vontade, eu vou estar aqui protegendo e ninguém consegue encostar um dedo no povo judeu. Um exemplo disso interessante, os nossos sábios explicam que na época da destruição do segundo Beit HaMikdash, um homem chamado Pangar, ele recebeu a missão que ele tinha, o romano Pangar, de destruir uma parte, um setor de Jerusalém. E ele foi destruindo tudo que ele via pela frente, até que ele chegou no Kotel, no muro, onde hoje em dia os judeus eles vão lá para fazer tefilá, e para chorar a destruição do nosso templo. Quando ele chegou naquela parede, existe uma profecia que aquela parede nunca ia ser derrubada. O Pangar, quando ele viu aquela parede, ele pensou, peraí, se eu arrasar com tudo, se eu destruir tudo, o que vai ficar como exemplo? O que vai ficar para a história para demonstrar que os romanos destruíram Jerusalém? Eu vou deixar esse muro e esse muro vai ser para toda a história da humanidade, uma demonstração da grandeza de Roma. Então, quando ele voltou e ele contou essa ideia, o imperador falou, olha, tua ideia é até bonita, mas como você foi contra a ordem do rei, então você vai passar por um teste, você vai ser jogado lá de cima desse muro. Se você sobreviver, sobreviveu, e se morrer, morreu. O Pangar foi jogado lá de cima e acabou morrendo. O Pangar, ele achou que a atitude dele é para engrandecer o nome dos romanos. Ele não entendia que, na verdade, ele está engrandecendo o nome de Hashem, que prometeu que aquele muro nunca ia cair. Então, assim a gente aprende para a próxima festa também do nosso calendário judaico que está chegando, a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah, os gregos são aqueles que dominam, aqueles que conquistam, e eles acham que na força eles podem fazer com que o povo judeu abandone a Torá e as mitzvot. E Deus demonstrou, mesmo poucos em número, mesmo os fracos, quando Deus, a vontade dele é que eles prevaleçam,
eles vão prevalecer. Então a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que cuidar da Torá que Hashem entregou com a tranquilidade de saber que Deus está sempre do nosso lado. Shabbat Shalom e Hanukkah Sameach.